Olá, bom dia, a paz do Senhor para todos vocês aí, pessoal. Que esse dia de hoje, quarta-feira, dia 28 de junho, eu espero que vocês sejam abençoados por Deus no dia de hoje. Desde já, eu aqui no cantinho da Bíblia, queria deixar uma palavra da parte do Senhor, que se encontra no livro de São Mateus, uma palavra conhecida, uma palavra que fala ao meu e ao teu coração. Eu gostaria de abrir a Bíblia, vamos lá, para a gente ganhar tempo. Aqui, livro de São Mateus, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e te tornar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um lugar, a um monte muito alto, e prostrou-se todo o seu reino do mundo e a sua glória. Disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrar-me e me adorai. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só ele servirei. Então o diabo o deixou, e eis que chegou os anjos e o serviram. Boa é essa palavra. Nós vemos a história de Jesus. Jesus, logo no seu início do seu trabalho, no início da sua caminhada, melhor dizendo, ele chega naquele ponto onde viu um homem pregando o evangelho, um homem digno de ser pregado o evangelho no deserto, aonde o deserto que ele estava não tinha nada, malmente um rio para ele batizar o povo. Quando nós falamos de deserto, nós lembramos que deserto é onde um lugar que não tenha sombra, que não tenha água suficiente para você. Mas ali onde João Batista estavam, no deserto, pregando a sua palavra duramente, e era dessa forma que Deus usava, é dessa forma que Deus fazia com ele, pregar duro, pregar sobre o arrependimento dos seus pecados. E de repente, quando ele vem de frente a ele, vem aquele
que todos estavam esperando. João Batista chega para ele e diz: Senhor, você vem a mim? Você ouve a mim? Eu não sou digno de batizar o Senhor. Mas o Senhor chama. João diz que você tem pregado sobre o arrependimento. Mas eu vim para cumprir a lei. Eu vim para ser batizado, para deixar exemplo para aqueles que vão vir. E Jesus se pronta, você tem que me batizar, porque tudo isso tem que ser para o nome do meu Deus ser glorificado. A Bíblia diz que prontamente João Batista batiza Jesus naquele rio, no Rio Jordão, e de repente, quando Jesus é batizado, é amegido nas águas, que ele sobe, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, em forma de uma pomba, posa sobre os ombros dele, e ele diz: eis aí, dos altos do céu ele ouviu, eis aí o meu filho que me compraz. É esse que vai morrer pela humanidade. E de repente segue-se a jornada de Jesus. Jesus prontamente pega agora o seu filho que ele deu para morrer pela humanidade. De repente, ele vai direto para o deserto. Deserto onde Jesus se encontrava, não tinha água, só tinha sequidão. E de repente aparece agora aquele diabo em forma de pessoas, porque o diabo ele não vem com chifre, o diabo ele não vem feio, o diabo ele se apresenta bonito, mas ele quebrou a cara, porque quem estava ali era o Filho do Deus Altíssimo. Ele se apresenta para ele e diz: é você que é o Messias? Claro que o diabo sabia que ali era Jesus, o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus mesmo, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Prontamente o diabo sai e volta mais uma vez e diz para ele mais uma vez: tu és o Filho de Deus? Lança daqui, desse alto, que dareis ordem aos teus anjos para te guardar, para você não se atropeçar. Prontamente Jesus mais uma vez chega para ele e diz: ah, não, só ele darei culto, só ele servirei. Prontamente o diabo sai e Jesus ele vence aquele diabo. Eu escolhi 3 coisas aqui, 3 itens que Jesus passou no deserto. Jesus ele foi testado pelo diabo. Foi testado. Logo saindo do Jordão, que ele é batizado, ele é testado. Segundo item, Jesus ele foi testado. Testado é algo que está sendo feito para ver a tua reação. E você tomou posse e foi em frente. Terceiro item, Jesus ele foi provado. E ele venceu. Esses 3 itens, Jesus ele venceu. Talvez você não esteja entendendo. Talvez você não esteja entendendo
O que nesta manhã eu estou falando com você, Jesus, quando foi conduzido para o deserto, Jesus ele estava em jejum. E quando está em jejum, a pessoa tem que ter sua conectação só com Deus, terra, Deus, terra, para que você venha entender e não venha cair na cilada do diabo. Jesus não precisava ser batizado, Jesus não precisava essa mancha toda, essa coisa toda, mas ele deixou para que servir como exemplo para o dia de hoje. Quantas pessoas agora, entrando agora, deixa um parênteses aqui agora, e entram para o dia de hoje. Quantas vezes nós fazemos um jejum, uma consagração a Deus, e saímos dos propósitos de Deus. Eu lembro de quando minha mãe mandava, eu comprar algo na venda, e eu chegava no meio do caminho, tinha uns cachorros brigando, querendo comer o osso, um bagulhando o outro, outro de lado, outro de cá. Eu aí, para espantar, pegava água, pegava pedra e atiçava nos cachorros. Sai, sai, sai. E os cachorros saíam correndo, agarrados com aqueles ossos e ia embora. E aquela mancha de cachorro, um monte de cachorro andando. E quando eu chegava na venda, eu esquecia o que minha mãe mandava eu fazer. Chegava na venda, seu Joaquim, dona Tequinha, a minha mãe mandou comprar, só que eu esqueci. E se eu voltar para casa, eu posso apanhar. E ali ela me dava um conselho: vai em casa, veja direitinho, converse com ela, explica a situação. E eu voltava em casa. E ali eu falava para minha mãe que eu tinha esquecido, porque tinha uns cachorros brigando, e terminei esquecendo que a senhora me pediu, mãe. Ela: pois, meu filho, diga que é isso, vai lá. E eu já ia agora ligado, porque eu aprendi uma lição. Nós somos de um propósito, devemos ir num propósito, naquilo que Deus nos determinou a nós fazermos. Esse é o exemplo que eu deixo. E quantas das vezes nós esquecemos dos propósitos de Deus, Deus está mandando dizer nesta manhã para você ser aprovado, você tem que estar na conectação com Deus. Você tem que estar Deus e terra, terra e Deus, para que você não venha cair na cilada do diabo. Jesus, ele venceu sobre a palavra. Vence o diabo é na palavra, no jejum, na consagração. É assim que nós vencemos. E que nesta manhã a tua conexão venha estar ligado ao nosso Deus. Desde já, eu quero dizer para você que quando Deus colocar você no deserto, Ele pode colocar, e só Ele pode tirar você do deserto. Mas muitas vezes nós deixamos se levar, e saímos dos propósitos de Deus. Se Deus colocou você no deserto, espere o tempo dele lhe tirar. Que tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Há tempo de você chorar, vai ter tempo de você sorrir, porque tudo está ligado a Deus. Outra coisa é Deus colocar você no deserto, só Ele pode tirar. Outra coisa é você mesmo ir para o deserto, que o diabo leva você a ir e você ficar preso. O diabo, ele não vai poder tirar você do deserto que Ele colocou. Só Deus pode tirar você do deserto. O diabo, ele não tem poder de lhe tirar. Ah, mas você entrou, porque deu legalidade. Efésios 4, 27. Não deixe lugar ao diabo. Se deu lugar ao diabo, o diabo levou você para o deserto. Mas Deus está dizendo para você nesta manhã:
O deserto que ele te colocou, só ele pode te tirar. Ah, me prove na Bíblia quem foi que colocou Jó no deserto. Naquela vida que ele vivia, foi Deus ou foi o diabo? Eu provo a você que foi Deus que colocou. O diabo prontamente de rodear a terra, viu o servo Jó, homem íntegro, reto diante de Deus. O diabo ele não pôs Jó naquela miséria. Jó saiu dali e foi direto para o Deus Altíssimo e pediu a Deus que Jó ia blasfemar contra o Senhor. Ele tem tudo. Arranque tudo dele para você ver se ele não vai te blasfemar. Não deu outra. O diabo. Tá vendo, Senhor? Eu vou lá. O Senhor vá. Tire tudo de Jó. E vou lhe provar que ele, quem colocou foi eu. A Bíblia diz que ele desce a terra e chega a Jó, põe a Jó naquela situação, vem aquela chaga na vida de Jó, perde seus filhos, perde tudo que ele tinha, mas não blasfemou contra Deus. Foi Deus que colocou ou foi o diabo? O diabo ele não coloca. Quem coloca é Deus. Então tudo que acontece na nossa vida, na minha vida, na tua vida, é com propósito. E para vencer esse propósito, devemos levar Xandarabacai. Devemos estar nas promessas de Deus. Elei Malabaia. Ei Calavaxandarabaia. Uma coisa é Deus colocar no deserto. Outra coisa é você se colocar no deserto. O diabo ele não tem poder de lhe tirar. Mas Deus tem poder. Porque o controle está na mão do Criador dos céus e da terra. Então o que nós aprendemos nesta manhã, nós devemos ser testados. Nós devemos ser tentados. E devemos ser aprovados por Deus. Você que quer ser aprovado por Deus, dê um glória aí. Porque Deus ele vai estar só com aquele que está na posição com Ele. Queria orar nesta manhã com você. E você que está no deserto, não se apresse de sair do deserto. Porque tudo está na mão de Deus. A doença está na mão de Deus. A vida está na mão de Deus. A tua saúde, a minha saúde está na mão do Criador. Então Ele sabe o que faz. Não se preocupe. Não se precipite. Não blasfeme. Porque eu conheci um que blasfemou, que brigou, feriu a rocha, Moisés, e ele não entrou na terra prometida. Então devemos entender o propósito de Deus. 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou e ele venceu. Você também pode vencer. Então, se tua vida está no deserto, louve a Ele. Porque todos que louvam estão no caminho do Senhor. Amém? Que nessa manhã, tome posse, como ser aprovado por Deus. Se tu está passando, espere, que nada está perdido. O controle está na mão de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, meu amado e querido Pai, não é por muito falar que seremos ouvidos. Aqui estamos nós diante do Senhor. Se tudo está nas tuas mãos, Pai, dá um sinal que o Senhor é conosco, para que teu povo venha ouvir os milagres que o Senhor fez, o Senhor continua fazendo. Eu apresento essa pessoa agora, que está preocupada,
Nelei, Labaia, Xandarabacúvia, Labacanta, Arabaxéia. Essa pessoa que está doente, receba força hoje. Tira toda devássia, Lebei, Labai, todo desânimo, tira. Mostra o teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por esse momento, Pai. E o teu nome seja glorificado. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Aqui no cantinho da Bíblia. Esse que nos fala é o apóstolo Gilmário. Hoje, a Santa Ceia do Senhor. Vamos lá para glorificar o nome do Senhor. Amém? Um abraço e fica com Deus. Tchau.